Aloha, sejam bem-vindos a esta aula. Eu acho que vocês entraram um pouco surpresos, mas eu decidi fazer essa aula assim porque eu coloquei um arquivo PowerPoint para vocês conseguirem acompanhar de uma maneira, eu acho que melhor, tá? Eu acho que é melhor até inclusive que a lousa, porque a lousa às vezes fica um pouco escuro, não dá para perceber bem. Então eu acho que assim a gente consegue, eu consigo mostrar e vocês conseguem me ver e a gente consegue evoluir um pouco melhor, tá bom? Ok. Então, Sejam, sejam bem-vindos a mais uma aula do Segredo Quântico na Prática, tá? Hoje nós vamos entrar no módulo 3, Mudanças de Paradigmas, onde nós vamos ver duas aulas bem interessantes, o cérebro quântico e a coerência cardíaca. Bem, nessa aula 1 eu vou falar sobre o cérebro, será que é quântico, né? Um panorama geral e introdução à topologia quântica. Bem, eu quero deixar bem claro aqui que eu vou fazer apenas uma introdução muito didática à topologia quântica, porque se a física quântica é complexa, o que dirá a topologia? Porque a topologia, além de envolver a física quântica, né, os princípios da física quântica, ela envolve muita matemática, muita matemática. E geralmente a gente está falando aqui de números complexos, de álgebra, de geometria quântica, né, na verdade, que ela requer de conhecimentos bem mais apurados. E isso aqui, na verdade, a topologia quântica não é objeto do curso, né? Mas fica ressalvado que nós vamos dar uma pequena introdução para vocês poderem entender, tá? Bem, primeiro vamos falar um pouco do neurônio. A gente já falou numa outra aula, quando a gente falou sobre o corpo mental, sobre o cérebro. O cérebro é a ferramenta, né, da nossa mente, né, desse corpo mental. E a unidade dele é o neurônio. O neurônio, ele foi, na verdade, os primeiros estudos dos neurônios foi feito por Camilo Golgi, né? E foi findado por Santiago Ramón y Cajal, ou Carral, como vocês queiram chamar, em 1903. E ele que definiu o que era um neurônio, né? Como ele se comportava, o que acontecia e o que ele faz, tá? E o Henry Dale, na verdade, ele falou que as sinapses, durante a sinapse, não havia encontro físico entre os neurônios, tá? Foi só essa constatação que ele fez. Bem, essa unidade, na verdade, nós temos de 86 a 100 bilhões, mas esse número de 86 bilhões é interessante frisar que quem descobriu foi o Brasil, né? Um ponto para o Brasil. E que cada um desses neurônios tem um total de 10 mil conexões. Então, são muitas conexões. Tem que multiplicar 10 mil vezes 86 bilhões, é um número astronômico gigantesco, maior que o número de galáxias e planetas e estrelas que tem no universo. É muita coisa na nossa cabeça. E a velocidade pela qual o fóton passa, aliás, o biofóton passa dentro de cada neurônio, né, o que passa por dentro chama-se biofóton, vai a 100 metros por segundo. Ok. Isso aqui é um neurônio, tá? Neurônio, nós recebemos as informações pelos dendritos, vai para o corpo, para o núcleo, no soma, depois passa pelo axônio, né? E depois, por fim, é enviado pelas terminais sinápticos para outros neurônios. Mais ou menos assim. É assim que funciona, que passa essa informação no nosso cérebro, né? Dá aquela sensação de raios, né? De terem raios. Então, é isso que acontece. Isso aqui acontece apenas com 3 neurônios, né? A gente tem esses 86 bilhões de neurônios, que é bilhões para caramba. Bom, o que acontece dentro do axônio? Quando chega aqui, assim, quando chega a informação, ela é processada, somada e tudo por esse soma. E aí ele passa pelo axônio aqui e é mandada para outras. Então, a sensação que parece que está andando, mas não está andando não, tá? O sinal, ele muda, né? Ele precisa ser positivo, ele precisa ser um cátion, tá? Ele precisa ser o sinal quando passa, ele é positivo. E se o axon, ele também é positivo, ele vai mudar essa energia, ele vai mudar essa carga, tá?
é para vocês entenderem melhor aqui. Isso aqui em cima é fora. Aqui é como se a gente desse um zoom, tá? Isso aqui é dentro do axônio. Então, o que acontece? Isso aqui chama difusão, tá? E quando vem aquela carga positiva, então, o que acontece? Os cátions, que são os positivos, entram e os ânions são mandados embora. Para quê? Para que aconteça uma normalização. Ou seja, o sistema ele se adapta para que essa informação possa passar. Tá? Então, existe uma mudança, sim, aí, de cargas, né, por meio de uma corrente energética, ou seja, sai e volta, e depois volta ao normal, tá? É assim que vai acontecendo. Para quê? Para que essa informação possa passar ao longo, como está esse fluxo aqui, e seja enviado para outros neurônios, certo? Isso aqui, da maneira como eu estou passando para vocês, é bem complexo de ser estudado na biologia, né? Os biólogos, eles sofrem demais essa difusão, porque as cargas, elas entram e saem em certos processos e em certas partes do axônio, então é bem complicado. Mas, de uma maneira geral, é assim que funciona. Então, aqui, tá vendo? Agora vai em câmera lenta, né? Então, saem as cargas negativas para entrar mais positivas e assim sucessivamente, tá? Para fazer com que, obviamente, é chamada despolarização, né? Que quando vai para um polo, volta contra o polo e muda essa carga. Bem, esse modelo, né, de Hodgkin e Huxley, isso aqui aconteceu em meados do século XX. Eles pegaram uma lula, fizeram experimentos com essa lula, com o neurônio da lula, porque o neurônio da lula é o maior que tem, né, no universo. Ele é visto praticamente a olho nu. Ele é macro, já quase. Então, eles pegaram esse neurônio, fizeram experiências e chegaram a um consenso matemático, né? Fizeram um circuito. Então, para cada parte, para cada comporta lá que se abre e fecha, eles colocaram vários circuitos. Porque matematicamente, você desenhar isso matematicamente vai ficar muito gigante. Então, o que eles falaram? Nós vamos desenhar um circuito onde se passa o sódio, você passa o potássio, você passa se não me engano, acho que é o cloro, enfim. E aqui é o total né, o quanto que o sistema ele comporta de cargas, enfim, como deveria desenhar esse sistema. Mas por que eles fizeram isso? Porque logo depois, se chegou ao que hoje nós temos como se fosse um neurônio artificial, né? Eles foram os pais do neurônio artificial, que é o que a gente trabalha muito hoje a gente trabalha muito em computação quântica, né? E em inteligência artificial. Então, isso aqui hoje, isso aqui seria a representação matemática, né? A base do neurônio artificial, tá? Apenas para vocês saberem, apenas para vocês entenderem como funciona o neurônio, tá? Bom, por que quântico? É interessante entender que dentro de uma célula, nós temos comportamentos quânticos. Só que quando a gente parte para ambientes maiores, ambientes macros, a decoerência quântica termina acontecendo, ou seja, o emaranhamento não acontece mais. Aquela correlação que você tem com o universo para colapsar, etc e tal, não acontece. E aí o sistema decai, tá? Ou termina colapsando em qualquer outra coisa, em alguma das fases. Então, nós vamos entender um pouco como funciona isso, tá? Então, aqui, na verdade, aqui já é uma introdução um pouquinho à física quântica em si. Bom, primeiramente, todo sistema, ele é representado por um vetor, tá? É um vetor do espaço de Hilbert, e ele é unitário.
Por que vetor? Porque o vetor você tem um módulo, você tem um ângulo, você tem um sentido, enfim, você tem várias... É como se você tivesse colocado matematicamente uma coisa que é espacial, que é 3D, tá? Então, o vetor representa isso, e é mais fácil de você trabalhar. Mas para aqueles que não entendem, nunca estudaram álgebra nem nada disso, um vetor é apenas uma representação, né, de um sistema. Enfim, é um sistema. Esse sistema pode ser qualquer coisa. Pode ser um átomo, um elétron, pode ser uma molécula, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um neurônio, pode ser qualquer coisa. Depois nós temos que entender que o sistema ele pode evoluir com o passar do tempo, independente da nossa observação ou não, né? Na física quântica acontece isso. Quando você faz um experimento, ele pode evoluir sozinho, tá? Não havendo necessidade de você colapsar, tá? Não há necessidade de colapso porque não existe uma medição. Bom, o R é a medição em si, né? O sistema permite que você faça uma pergunta, o sistema permite que você faça uma medição, uma observação, tá? E a observação aqui, esse R significa que existe um poder, porque a observação ela pode ser feita, aliás, a medição ela pode ser feita por um aparelho ou então por um sujeito, né? Um sujeito que ele vai fazer essa medição, tá? Sendo essas possibilidades conhecidas, dentro do vetor ela tem que ser igual a 1, tá? Então, todas as possibilidades dessa medição, né? E esse postulado é o postulado que, digamos assim, se você quiser atacar a física quântica, você consegue atacar através desse postulado. É assim, tudo pode ser medido, observado por um observador, ou por uma luz, ou por um estado, ou por uma medição, um aparelho de medição, mas sempre você tem que conhecer as possibilidades que você vai colapsar. Ou seja, sim, não, aberto, fechado, gordo, magro, enfim, tá? Então você tem que conhecer quais são essas possibilidades. E a soma de todas elas tem que ser igual a 1, mas isso se aplica somente ao vetor, não tem problema. E por último, todo sistema possui uma energia, ela sendo estável ou não, precisa possuir uma energia, maior ou menor, enfim, mas tem que ter uma energia. Então, isso aqui é muito utilizado na equação de Schrödinger. Na verdade, são postulados que abrangem, de uma certa maneira, a equação de Schrödinger. Ela é um pouquinho mais complexa que isso, mas vocês têm que entender que vocês têm um vetor, tá? Representado por uma energia. Ele pode evoluir pelo tempo, ou ele pode ser colapsado por um observador. Então, é medível. Você pode fazer uma pergunta para esse sistema, e esse sistema tem que te retornar com uma resposta. Fim. Tá? Bem, nós vamos pegar uma molécula de amoníaco. Então, em um sistema com uma molécula de amoníaco, temos duas possibilidades de medição desse sistema. Para cima ou para baixo, tá? Então, esse aqui é o vetor dela, aquilo que eu acabei de falar, cada uma delas tem que obedecer um vetor. O vetor é 0 ou o vetor é 1. Eu poderia ter colocado qualquer nome? João e Maria? Poderia, mas eu achei melhor colocar 0 e 1, porque condiz com aquele negócio de computação quântica, e acho que é mais legal da gente quantificar, tá? Então, para cima é 0, para baixo é 1, tá? Mas o que acontece, né, quando a gente muda a pergunta? A pergunta poderia ser para cima ou para baixo, ou as perguntas poderiam ser infinitas, as possibilidades são infinitas. Quem vai perguntar, quem vai medir, quem vai fazer essa pergunta vai ser o observador do sistema, tá? Obviamente que sempre conhecendo qual seriam o retorno. Sim, não, aberto, fechado, como eu já falei, né? Então aqui eu mudei a pergunta um pouco para deixar a coisa um pouquinho mais complexa. Ele está junto, né? Ou seja, para cima e para baixo estão juntos, estão sobrepostos, né? Ou eles estão separados?
tá? Então, aqui mudei a pergunta e mudei, obviamente, o vetor, né? O módulo. Eu mudei para A e para B, tá? Vocês vão entender por que eu fiz isso. Bom, se mantivermos ele numa caixa, um sistema isolado, porque outra das coisas que tem que ter no postulado, eu terminei não colocando, mas o ambiente ele precisa ser isolado, para ele não ter energias contrárias que façam com que ele decaia, tá? Se, neste caso, nós mantermos o sistema isolado e a possibilidade se mantiver sempre a mesma, quando abrirmos a caixa, teremos então uma energia constante. Simples. Então, a energia que está dentro desse sistema é constante, ela não muda, tá? Ela é uma energia, ou seja, sempre que estiver dentro dessas condições, vai continuar como A, né, juntos, e sempre que estiver em B, nessas condições, vai continuar sempre B. Beleza? Entendido? Bacana. Então, essa é a medição. Isso, na verdade, são as perguntas que a gente pode fazer e como isso funciona. A partir daí, nós vamos entrar no emaranhamento ou no entrelaçamento quântico. A gente vai ver isso um pouquinho mais detalhadamente mais à frente, mas eu vou falar assim em termos gerais para vocês entenderem como funciona o cérebro. Bom, isso acontece quando as partículas que estão no mesmo sistema, ou que estão juntas, ou estiveram juntas e depois foram separadas, sofrem as mesmas mudanças uma vez separadas de maneira não local. Tá? E o segredo está na medição, eu vou explicar agora por quê. Então, por exemplo, vamos supor que em um sistema existem duas moléculas, essas moléculas estão dentro da mesma ideia do sistema, aí eu separo essas moléculas. Tudo que acontecer com esta, vai acontecer com esta. Então, se ao invés de estar A, eu mudar para B, a outra automaticamente vai mudar para B. Einstein fez como ele duvidava muito disso, e ele, por isso a grande frase dele, Deus não joga dados, ele falava que era impossível isso acontecer. Como pode acontecer isso à distância? Não tem como, você precisa estar junto, né? Tudo junto, tudo amontoado para isso, porque a física clássica, ela sempre falou de causa e efeito, de maneira local, nunca de maneira não local. Então vamos supor que este A aqui está na Terra e esse aqui A aqui está em Vênus, está na Lua. Então, se eu mudar aqui, vai mudar aqui. E sempre acompanhando-se as mesmas condições. Por quê? Porque eles estavam no mesmo ambiente, isolados, e a energia se conservava a mesma. Então, que acontece? Einstein falou assim, bom, então, vamos fazer assim, pode acontecer que quando as pessoas estão juntas, isso acontece na nossa vida também, tá? Então, por exemplo, vamos supor, eu falo assim para você, olha, quando estamos no ambiente, quando eu levantar a mão para cima, você automaticamente vai levantar a mão para cima, tá? Elas se colocaram de acordo quando estiveram juntas. Mas o que acontece, sim, quando eles já estão separados, ou seja, eu estou aqui e você está aí na sua cidade ou na sua casa. Então, se eu levantar a mão para cima, você vai levantar a mão para cima automaticamente. Por quê? Porque nós combinamos isso. Mas o que acontece se eu mudo a pergunta? O que acontece se eu digo para você, em vez de A, eu falo B? Se em vez de dizer para cima ou para baixo, eu falo junto, sem eu estar fisicamente no mesmo local. Se eu falar junto, no momento que eu falar junto, você vai fazer junto aí a distância. Isso é o paradoxo do ERP, Einstein, Rosen, Podolsky, onde se identificou que os elétrons, os átomos que estão dentro do mesmo sistema, quando eles estão juntos e são separados, tudo que esse aqui sofre, o outro também sofre. Independente da pergunta, tá? Independente do tempo, independente do espaço. Pode correr 100 anos, que ainda vão continuar esses elétrons lá, né? E se eu mudar depois de 100 anos a pergunta, ele vai me responder aqui aberto e lá vai ficar aberto instantaneamente.
ok? Bem, bom, as variáveis ocultas, que eu já falei, o sistema precisa estar isolado, porque senão a decoerência quântica acontece. A decoerência quântica, ela pode vir porque outras energias estão invadindo, por conta de outras observações. Quando a gente observa, a gente instantaneamente a gente emite fótons, emite um tipo de energia, né? Ou se você está fazendo uma observação com uma medição de um aparelho, você precisa de luz. Então, no momento que você emite luz, luz é feita de fótons. E fótons, eles são facilmente adaptáveis. Então, terminam dando mais energia e terminam fazendo com que o sistema entre em colapso, vamos dizer assim. Ou eles decaem, ou eles se desfazem, tá? E havendo a perda desse emaranhamento. Então, se acontece alguma coisa com esse aqui, de uma certa maneira, de alguma maneira, atingindo alguma dessas variáveis que eu estou falando, isso pode se perder, tá? Mas fiquem cientes que não é a distância, tá? Porque eles podem estar juntos. Se eles sofrerem alguma coisa que abale o sistema, isso aí se perde automaticamente, tá bom? Bom, agora voltando para o cérebro novamente. Dentro do cérebro, dentro de todo o neurônio aqui, nós temos uns microtúbulos. São tubulação, né? De várias células, não somente dos neurônios, mas os microtúbulos são encontrados em várias células do corpo, tá? E ele é composto por uns tijolinhos chamados tubulina. Então, o que corre dentro disso? A informação, né? Essas tubulinas, elas são feitas do MEP, né? Que na verdade são os Microtubule Associated Proteins, são proteínas. São informações que vão passando, tá? Bom, outra coisa que eu queria explicar para vocês. Quando há uma mudança no estado, ou seja, para cima, para baixo, aberto, fechado, junto, separado, quando se muda o estado, há uma emissão de fóton. Tecnicamente, deveria haver uma emissão de fóton. Essa emissão de fóton, se existe essa emissão de fóton, significa que há uma diferença energética entre um e outro. Aí vocês vão perguntar, Selva, o que tudo isso da energia tem a ver com isso? Eu vou explicar o que essa parte energética tem a ver logo mais, tá? Então, é interessante vocês saberem que para cada variação de vetor, né? Cada vetor, ele é unitário, né? É único, né? Como nós vemos o A, o B, aberto, fechado, enfim. E para cada vez que existe uma mudança de um até outro, existe uma diferença. E nessa diferença, existe uma grande probabilidade de se emitir um fóton, de se emitir uma energia. E o fóton, ele é a diferença entre um e outro. Então, se você medir o fóton, você já sabe, se você medir a energia que existe nesse fóton, você já sabe qual que é a diferença entre o vetor 1 e o vetor 2, ou entre o sistema 1 e o sistema 2, entre A ou B neste caso, tá? Por isso que se sabe, a gente não mede, né, na física, não se mede o estado, o A e o B. E, geralmente se mede a luz. Por isso que, por exemplo, na cosmologia, né, eles medem as energias e as idades e todas as informações das estrelas pela luz, né, pelos fótons que elas emitem, tá? Apenas uma observação. Vamos supor que eu pego essa molécula, eu pego esse estado, esse vetor, A, B, enfim, e eu, em vez de mantê-lo dentro de um ambiente fechado, isolado, eu jogo o eletromagnetismo. Esse EM, tá, é a sigla para eletromagnetismo, certo? Então, eu jogo essa energia, tá? Então, aí vai acontecer isso. Com o decorrer do tempo, vai emitir esse fóton, né?
da mesma maneira que antes, como está aqui. Tá? Então, a diferença, novamente frisando, de A para B, no decorrer do tempo, se a gente estipular que um fóton passou, a diferença está no fóton. A diferença entre o começo e o final é o fóton, certo? Vamos para o próximo. Ok. Bem, entendido tudo isso, nós vamos falar agora sobre esses processos que acontecem no cérebro, tá? Por meio de toda essa informação que a gente acabou de falar. Então, nós já entendemos o que é um vetor, nós entendemos o que o U representa as mudanças ao longo do tempo. Entendemos que existe um agente medidor, alguém que faz uma medição, né? E agora, depois, nós vamos aparecer com mais um, o OR e o OR-QOR, tá? Que eu vou explicar que aí é onde vem o lance do cérebro ser quântico ou não, né? Bom, tudo que está em verde já foi testado, aprovado, assinado. Pode mudar? Pode, mas assim, vai ser muito difícil. Então, os 200 anos de física quântica estão dentro dessas duas interpretações verdes aqui, tá? Bom, o emaranhamento quântico, ele não colapsa sem medição, ele é representado pela equação de Schrödinger, tá? E ele representa que ele vai, ao longo do tempo, se mantém, né? Porque a energia está lá estável, então se mantém, não há uma medição. Se não houver nenhum tipo de energia que invalide, ela continua igual. Então, essa é a primeira descoberta que nós tivemos. A segunda descoberta, interpretação de Copenhague, onde todos eles se juntaram e chegaram à conclusão de que existe um entrelaçamento, que existe um observador, existe uma medição. Então, o entrelaçamento com o meio, com o observador, etc. e tal. Então, nós temos a redução e a redução substitutiva. O R, na verdade, significa reduction, tá? Que, na verdade, é observação. Enfim, é isso que vocês têm que entender. Ok. Lá por volta da década de 80, 1980, 87, 84, 87. Penrose começou seus estudos, né? Estudos que tinham a ver com isso aqui, tá? E em 1994, ele lançou um livro que chama A Nova Mente do Rei. Acho que em português é assim. Para quem quiser, é um livro fantástico, tá? Então, Penrose começou a estudar a parte de computação quântica, cérebro, essas coisas. E ele falou assim, que existe mais coisas que a física quântica não para aí, que existem outras coisas que deveriam ser descobertas e que deveria haver uma relação entre o cérebro e o observador, o cérebro dele, com aquilo que estava sendo colapsado, né? Não é possível que tem que ter alguma relação. A primeira coisa que ele descobriu foi o autocolapso induzido por flutuações quânticas, que seria a redução objetiva. A grosso modo, e explicando num português claro, significa que, independente de você observar ou não observar, eu estou falando isso fisicamente, eu estou observando esta xícara de café, estou observando. Independente de observar ou não observar, se eu virar para este lado e beber meu café, o colapso está acontecendo aqui atrás. Acontece por uma desfalque de energia. A energia não se mantém constante. Por que ele falou isso? O que ele argumentou em relação ao nosso cérebro? E logo,
ele se juntou ao Stuart Hameroff, que isso já é presente. E ele fala que o sistema, ele autocolapsa por conta do cérebro. Por que ele falou isso, daqui da redução objetiva? Vamos supor que tem um sistema onde estão lá os nossos amiguinhos elétrons, prótons e nêutrons, lá dentro. Aí eu emano uma onda eletromagnética forte o suficiente por meio da minha consciência, como está aqui, redução objetiva orquestrada. Orquestrada é porque eu consigo manipular nos meus pensamentos. Aí eu mando isso para o vácuo quântico, que é onde está tudo emaranhado junto, enfim, e eu colapso. Então, ele, pelos estudos dele, ele e o Hameroff, eles falam que o cérebro, ele é capaz de enviar uma onda e colapsar o que a gente quiser. É aquilo que a gente fala literalmente. Mas tem um porém. O cérebro, biologicamente, ele é molhado, ele é ruidoso, porque tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isso implica, não é isolado, como eu venho falando naqueles postulados, naqueles 4 postulados que eu falei, né? O vetor tem que ser isolado, a energia tem que ser sempre a mesma, blá, 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 blá. Como no cérebro tem muito barulho, tem muita bagunça, não existe uma forma da informação que está passando chegar, sair e colapsar, e se entrelaçar com alguma coisa. Ou seja, destrói todo e qualquer entrelaçamento. Porém, e é aqui que nós entramos no sumo o suprassumo do sumo, o sumo do suprassumo. Aqui nós entramos na topologia. Essas aqui são as tubulinas e esse aqui é o mitoturo. Essas tubulinas, assim como a molécula da amônia, ela permite o emaranhamento. Tá? A gente não escolheu a amônia por acaso. E essas tubulinas que estão aqui, elas permitem estar em 2 estados, alfa e beta, tá? Ou seja, junto, separado, para cima, para baixo. Bom, eu poderia terminar a aula e dizer assim, bom, pronto, existe um certo tipo de... se existe o emaranhamento, o cérebro é quântico. Porém, a tubulina é quântica, mas e cada informação? Cadê o restante? E aqui que vem o segredo. Vamos lá. Se eu juntar, ao invés de uma tubulina, se eu juntar várias tubulinas e fizer um conjunto global que contenha uma informação para cada forma, que seja atrelado a uma forma, e essa forma tenha isso, eu estou falando de topologia quântica, tá? O que é? Não sei se vocês estão vendo, existe um padrão aqui, né? Existe todo um padrão. Então, para cada padrão, ao invés de ser uma tubulina, a informação se reúne em formas. Eu estou dando uma forma, estou juntando várias tubulinas e formando um triângulo, estou formando um círculo, estou formando um quadrado, e para cada um deles eu emito uma informação. Por que eu estou fazendo isso, Selva? Porque no caso da topologia, quando isso acontece, o sistema se torna robusto e ele termina com qualquer tipo de descoerência. Ou seja, a informação se mantém, ela não decai, tá? A primeira vez que foram feitos experimentos em fase de topologia, né, ou em fase de um sistema global, foi por Anarov Bohm, tá? Isso foi, se não me engano, acho que no comecinho do século, na metade do século XX também, acho que é pelos anos 30, 40, não vou lembrar muito bem,
que eles fizeram? Qual que é a diferença, né, quando a gente fala de topologia, enfim. Então, assim, olha só que interessante. Quando um elétron ele passa por um campo eletromagnético, né, que ó, significa o campo eletromagnético, ele faz uma volta. Quando ele volta novamente, ele já mudou o vetor. A energia não continua a mesma. A gente falou que naquele sistema a energia era estável, não mudava. Mas nesse caso, por conta do eletromagnetismo que está passando aqui de baixo para cima, esse vetor ele muda, essa energia, esse valor muda, o que não acontecia lá sozinho, isolado, tá? Então, isso é característico da topologia, tá? Ele passa a ter uma energia diferenciada. Então, como vocês podem ver, existe um padrão aqui, né? Padrão de círculos. Por mais que o círculo ele fique maior, menor, mais largo, mais aberto, ele não muda essa informação. E o que acontece? Ele flui de maneira mais rápida. Quando você usa a topologia ela não se detém, ela flui dentro de qualquer ambiente do sistema, tá? E essa topologia é muito engraçada, porque se por um acaso essa topologia se quebrar, né, isso acontece na topologia clássica. A topologia espacial clássica acontece isso. Ela acompanharia uma forma espacial, que pode ser um círculo, um cone, ou qualquer coisa, só que sem se quebrar. Se quebrando, termina a topologia. Nesse caso da topologia quântica, como o menor, digamos assim, o menor nível de energia é quando ele está junto, o que termina acontecendo? Se ele se quebrar, ele vai mudar, ele não vai estar junto, vai estar separado. O que ele vai fazer? Ele vai emitir um fóton, como a gente viu lá atrás. Quando ele emitir um fóton, ele vai ganhar mais energia, porque o fóton, ele vai absorver esse fóton. E aí, quando ele vai absorver esse fóton, ele se fecha. Então, ele se autorrepara. O que acontece com isso? Não existe decoerência quântica. Então, a informação, ela vai e se emaranha com tudo. Ok? Então, vendo aqui, é topológico, porque ele segue uma forma, né, feita pelo conjuntinhos de tubulinas, né, que emanam um tipo de informação, porque poderiam ser, por exemplo, dois círculos, dois triângulos, um retângulo, enfim, elas poderiam formar a forma que elas quisessem, e para cada forma é um tipo de informação, tá? Isso faz com que eles fiquem mais robustos, porque não é somente uma tubulina, é um conjunto, tá? O círculo, nesse caso, é o menor estado energético, então, se ele se quebrar, ele consegue se autorreparar, ele mesmo, por conta dessa emissão de fóton, se repara, tá? Eles inibem a decorrência, então não há como não colapsar, não há como não haver emaranhamento, tá? E levam a informação a todos os ambientes. Ou seja, eles percorrem dessa maneira todo o cérebro, tá? E quando existe emaranhamento, existe a informação no local. Então, por exemplo, se acabou de entrar a informação aqui, né? Ele vai passar lá pelo SAR, ele vai passar lá para o hipotálamo, etc e tal. No momento que a informação entrou aqui, o que acontece? O outro canto do cérebro, o neocórtex que está aqui na frente, ele entra por aqui. Como entrou por aqui, quem souber da informação aqui, o carinha daqui já sabe. Porque o emaranhamento não funciona somente com outras coisas externas, né, ao sistema. O que vocês podem ver, não adianta, o sistema pode ser externo. Naquele momento que a gente está colocando eletromagnetismo, a gente está simulando um sistema externo, tá? Então, qualquer coisa que estiver dentro do cérebro, mesmo com outra coisa, sei lá, com alguma outra energia, outra onda eletromagnética, etc. Mesmo assim, se entrou aqui,
outras partes do cérebro irão entender. Então, o cérebro, ele funciona de maneira quântica, por meio dessas tubulinas, né? Por meio desse emaranhamento que está dentro dessas tubulinas, e porque todas elas, né? Vocês viram que tudo ao longo do axon é feito por tubulinas. Então, entrou numa, todas elas já se emaranharam automaticamente, porque pertencem ao mesmo sistema. Ok? E esse tipo de informação, ele, segundo Hameroff e Penrose, não somente fica aqui. Aqui. Essa informação, ela salta. Porque, segundo eles, nós somos terminais, computadores terminais, que toda a informação que a gente está aqui, a gente emana para algum lugar, vamos supor que seja o vácuo quântico, e o vácuo quântico devolve essa informação. É assim que funciona, para eles, a física quântica consciencial. Tá? Então, a física quântica, ela, a nível de consciência, é divulgada e defendida por muita gente, assim como também é atacada por muita gente. Mas fica em aberto que ninguém ainda contestou nada do que estes dois estudiosos, estes dois cientistas falaram. Até porque eles conseguiram provar, se eu não me engano, num percentual de 70 e tantos %, tudo aquilo, todas as experiências que eles fizeram. Tá? Bem, eu decidi fazer essa aula para dar mais segurança, porque ainda pode estar confuso tudo o que é relacionado à física quântica em termos macro, porque existe o lado, obviamente, em que a gente fala sobre decoerência quântica, e para quem não falou, provavelmente se buscar aí na internet vai escutar um monte de físico, né, que não é físico quântico, falando sobre isso. Ou vai escutar alguns professores que dão a matéria de física quântica, mas que não tem a física quântica no dia a dia. É completamente diferente você estudar uma matéria, tá, e não praticá-la, do que a pessoa que pratica isso. Quero deixar uma nota bem clara. Eu estou lendo vários livros, eu li vários livros desses, se referenciando a essas pessoas, e alguns poucos livros dessas mesmas pessoas que são esses físicos que descobriram tudo. E o que eu posso dizer para vocês é assim: quanto mais a proximidade for desses sistemas, mais se chega à conclusão de que a física quântica, na verdade, ela é consciencial. Ela parte de uma consciência superior, a qual a gente não tem acesso ainda, né, de modo físico, mas todos eles, Albert Einstein mesmo discordando da física quântica, Schrödinger mesmo discordando da física quântica, mesmo eles não sendo tão crédulos, né, quanto a isso, eles acreditavam num ser superior, numa força superior. Obviamente, o Einstein acreditava no Deus de Spinoza, que é outro tipo de Deus, assim, que é um Deus que não tem pecado, não castiga, que na verdade é uma força. Havia outros que, embora sejam judeus, né, porque logo veio a Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial, 1940, 45, enfim, e nessa época era o auge, né, da física quântica. E muitos deles tinham suas crenças. Todos eles tinham essa crença, porque era uma outra época. E eles acreditavam em Deus. Só que muitos deles que viram depois, eles falam que a impossibilidade do óbvio é muito grande. Da maneira como nós vemos as coisas lineares, é uma coisa linear, tempo e espaço, a gente está acostumado numa física diferente, aquela física de Newton, é muito difícil, e foi muito difícil para eles, contemplar
esse milagre que é a física quântica, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de coerência cardíaca. Aí nós vamos entender que o nosso cérebro e o nosso coração, eles têm uma ligação. E não é à toa que existem neurônios no nosso coração. Agora que você já sabe como funciona o neurônio e que o neurônio tem a possibilidade de existir um emaranhamento quântico por meio da topologia, se tudo está no mesmo sistema, cérebro e coração, é possível sim de que esse coração emane coisas, informações para o cérebro e vice-versa. É o que a gente vai falar na próxima aula, certo? Super beijo, gratidão por assistir essa aula e a gente vai se falando. Beijo, até mais.